Bem, olá, mais uma vez aqui tirando algumas dúvidas, né? Sempre aprendendo um pouquinho mais. Agora estão me perguntando muito sobre as imagens. Eu fiz um vídeo aí sobre imagens, você pode procurar, você vai ver que tem muita coisa interessante. Porque as pessoas começam a perguntar se não existe proteção em uma cruz pendurada no pescoço. Se existe alguma proteção em ervas. Vocês viram falando sobre o vaso de 7 ervas. São plantas. São plantas que Deus fez para a natureza. Madeira não foi feita para ser um Deus. Ela é um pedaço de pau. Aí você põe boca nela, desenha pé, ela não anda, ela não fala. Mas as pessoas têm como regra de proteção. Tem como proteção. E assim também me perguntaram sobre pedras que trazem proteção. As pedras, eu até anotei alguma coisa, porque são é, tantas coisas complicadas de a gente explicar, porque cada um pensa de um jeito, cada um tem uma resposta, cada um foi informado de um jeito, mas eu tenho que responder o que a Bíblia me mostra. Pedras, a proteção do brilho das pedras, ela serve para percepção superior, ou seja, ela a pedra ela consegue levar uma percepção superior, espiritual, te leva de um plano espiritual diferenciado daquilo que você está vivendo. É isso que todo mundo procura em algum outro artifício que não seja Deus, que não seja a palavra de Deus, aquilo que Deus falou e aquilo que Deus nos orientou. Então, a salenita, turmalina, carbúncio, topázio, quartzo, cor-de-rosa, azul, serve para que tipo de proteção? Eu não sei, eu só usaria atirando no inimigo. Se alguém viesse comigo, eu atirava essa pedra na pessoa. De outra forma, eu não consigo ver como é que uma pedra pode me influenciar. E de onde veio todo esse tipo de informação para que as pessoas tivessem nas pedras uma segurança? Tudo vem da Bíblia. Toda religião está estruturada na Bíblia. Toda enganação está estruturada na Bíblia. A Bíblia engana? Não. Mas são pessoas que não fazem leitura, que não têm entendimento, que não compreendem a palavra e aí fazem isso regras. Regras, mais regras, e aí vão vivenciando essas coisas. Já visto que sobre pedra, quando Deus ordenou que Moisés fizesse um tabernáculo para que ele habitasse no meio do povo judeu no deserto, Deus pediu que fossem feitos adornos. E uma das pessoas da tribo de Levi era o sacerdote principal. Esse sacerdote, ele tinha uma estola sacerdotal no peito, era um quadrado assim, com 12 pedras preciosas que determinavam, que diziam que seriam as 12 tribos de Judá, ou seja, o sacerdote tinha no peito amor às 12 tribos de Israel. Ele carregava no peito as 12 tribos. Não era mandinga, não tinha poder nenhum. Simplesmente essas pedras eram para que o sacerdote se lembrasse das 12 tribos. Ele tinha duas pedras também nos ombros, os ombrais, antes daquela estola que vem por aqui, que hoje a Igreja Católica imita a estola sacerdotal. Ele tinha duas pedras, Urim e o Tumim. Urim e o Tumim não tinha mandinga nenhuma, não tinha proteção nenhuma. Era uma pedra que o sacerdote usava para lançar sorte. Como é lançar sorte? Oba, então vou jogar na loteria. Eu faria isso, pegava o Urim e o Tumim e jogar na loteria. Mas não era isso que dizia. Urim e o Tumim eram pedras para dar respostas ao sacerdote. Quando o sacerdote tinha que tomar alguma decisão em relação à nação de Israel, ele pegava o Urim e o Tumim, que era a pedra do sim ou do não. Ele jogava as pedras e pegava, faço ou não faço? Quando ele não tinha uma decisão sábia,
ele tomava o urim e o tumim, porque dizem que era a resposta de Deus para fazer isso ou aquilo em relação à nação de Israel, não a ração de espiritual, não porque o sacerdote ia ficar mais poderoso ou menos poderoso, mas é que por aí começaram a se usar as pedras, para que as pessoas fossem poderosas. Agora vem o principal. Eu gostaria, tem 5 minutos, eu gostaria que você ficasse, porque eu vou fazer leitura da palavra de Deus. Então, quando eu fizer a leitura, já fica chato. Tem gente que não consegue ver os vídeos até o final. Não consegue sim, mas é por outra razão. É o medo daquilo que você segue. Quando a palavra de Deus começa a te mudar, começa a te orientar a dizer que isso que você pratica não provém de Deus, aí sim você deve ouvir mais e aprender mais. Porque se a palavra de Deus não trouxer mudança para você, te levar na mesmice, para que ela serve? Para nada. A palavra de Deus tem que trazer mudanças na nossa vida. Bom, então eu vou abrir a Bíblia bem no primeiro livro, primeiro versículo da Bíblia, que a gente vai entender muita coisa legal. Olha que interessante está escrito. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é perfeito? Os céus e a terra também. Ué, mas depois do versículo 2 ele diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Meu, Deus faz a terra perfeita, dá-lhe um pouquinho, não sei se um dia, meio-dia, 50 anos, 100 anos, a terra estava sem forma e vazia. Olha que coisa, que atrocidade, que coisa maluca. O que poderia estar acontecendo nesse texto? O que esse texto poderia revelar? Eu queria ler com você, com muita atenção, muito carinho, Ezequiel 28. Ezequiel era um profeta, e ele diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor teu Deus. Parece que é uma sentença de Deus ao rei de Tiro. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sardio, o topázio, o diamante, o benício, o ônix, o jaspe, a zafira, carbúncio, esmeralda, ouro. De ouro se fizesse os engastes, os ornamentos, no dia em que fosses caído. Foram elas preparadas, tu eras o querubim da guarda ungido, te estabeleci perante o monte santo de Deus. Do brilho das pedras andava, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que fosse criado, até que se achou iniquidade em si. Puxa vida, rapaz! Esse querubim aqui, ele se cobria das pedras, ele era todo glorioso, ele era todo bambamã, só que foi achada iniquidade nele. Iniquidade é pecado. Ele se cobria de qual pedra? Nossa, salonita, turpázio, carbúncio, topázio. Você já procurou na internet essas pedras que trazem poder espiritual? De quem é esse rei de Tiro? Será que é Lúcifer? Lúcifer fez? Será que é Satanás, opositor a Deus? Satanás não é adversário do homem, é adversário de Deus. Por que essas pedras estão debaixo da terra? Deixa eu ler mais um texto com você, lá em Gênesis. Depois você tira a sua conclusão. Aí você vê se você quer se ajoelhar diante de uma pedra. Eu tenho um grande amigo. Ele morreu, mataram ele. Ele era comandante da Polícia Militar, capitão, comandante. Um homem muito sábio. Eu admirava ele demais, a sabedoria desse homem. Uma vez ele caiu da moto e me chamou para ir na casa dele, eu fui. Cheguei lá, ele estava todo deprimido, porque não podia andar mais de moto, ficou aleijado, não podia mais exercer a função dele como comandante da polícia, que era um homem muito famoso dentro da Polícia Militar.
Ele não podia andar mais, então eu fui na casa dele, cheguei lá e estava ajoelhado em frente a um topázio azul, um carbúncio azul, uma ônix azul. E ele disse: agora sim minha vida vai mudar. Agora vai melhorar, eu vou sair desse problema que eu estou passando, porque essa pedra vai me trazer muito poder. Bacana, né? As pessoas procuram paz em pedra, em madeira, pedaço de pau, em tudo. Eu não. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá, pois o mundo pode tirar. Significa que toda a paz que você busca em qualquer outro lugar, ela pode ser tirada. Mas a paz que Jesus nos dá permanece em nós para sempre, até a eternidade. Bom, o que aconteceu aqui em Gênesis, lá no capítulo 2, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, está falando do Jardim do Éden, mas ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia na terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus da pó da terra, e plantou o Senhor Deus um jardim do Éden na direção do Oriente e pôs ele o homem que havia formado. Dá para você entender que antes era um Éden mineral? Por isso que as pessoas falam que tem gente que tem 10 milhões de anos, tem animal com 50 milhões de anos. Tem, porque o Éden era mineral. E onde estão os minérios? E onde está a terra? E o que a terra está fazendo com esse minério? Quando o jardim do Éden ficou sem forma e vazio, porque havia trevas na face do abismo, Deus pegou o jardim do Éden e fez um quipur, cobriu com a terra e colocou o homem sem pecado em cima da terra. Por isso que as pedras que Satanás, o ungido de Deus, procurava para se adorar, estão debaixo dessa terra. Por isso as pedras preciosas estão debaixo da terra. Mas para o homem feito imagem e semelhança de Deus, ele não está debaixo da terra, não está debaixo, não são essas pedras que vão trazer brilho para o homem, e sim a presença de Deus. Isso sim é para ser louvado, isso sim é para ser seguido, isso sim é para ser entendido. Se tiver dúvida, põe a pergunta aí. Entra lá na minha página da internet, pode perguntar o que você quiser, de Gênesis ao Apocalipse. Espero ter te orientado que pau, pedra, não vem de Deus. Pedras preciosas não vêm de Deus. Por isso as pessoas se matam pela pedra. Se matam porque querem ser adoradas, querem ter as suas pedras brilhosas nos seus corpos, querem ter anéis brilhantes, querem ter correntes brilhantes, querem ter ouro, tudo, prata. É por aí que sai a maldição. É por aí que o homem cai. É por aí que o homem se destrói. E é por aí que o homem tenta se levantar. Ele não tenta se levantar pelo Kippur. Kippur significa cobrir o pecado. Não sei se você é judeu, mas você pergunta para o judeu o que é o Kippur, o dia do Kippur. É o dia do pecado. É o dia que todos os pecados são perdoados. Deus perdoou e cobriu a terra que estava sem forma e vazia. Fez um Kippur, colocou terra e vegetal para poder colocar o homem numa terra perfeita. Com forma, mas Deus fez o homem povoá-la. Deus guarde o teu coração, a tua vida. Entenda a palavra de Deus que é vida para a tua vida.